começamos diferente hoje. Começamos com música, não é? Afinal, nós estamos falando de pesquisa em música, não é? E as pessoas têm me cobrado, não é? Mas você nunca toca? Você só pesquisa? Não, gente, a gente pesquisa, a gente toca também. Opa, desculpa. Difícil é fazer tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Então, espero que ainda seja muito claro aí do lado de vocês, não é? A imagem está ao contrário do meu arco, Edmundo? Ah, é, porque eu tô com a câmera do celular, eu tô tocando feito Paul McCartney. Então tá ótimo, não é? Mas, enfim, eu tenho recebido pedidos para tocar, mas é realmente difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não é? A gente já quebra a cabeça fazendo as duas coisas na vida, não é? Pesquisar, escrever, tocar. Mas enfim, só para vocês saberem, esse tema que eu toquei é um tema de uma peça que o Antônio Celso Ribeiro escreveu para alegrar Edmundo, é verdade. É um tema que o Antônio Celso Ribeiro escreveu sobre... É uma peça muito linda, escrita para o meu trio, que é sobre memórias judaicas, não é? E é basicamente baseado no som do shofar, não é? Que é um instrumento usado nas cerimônias judaicas para várias ocasiões, né? Inclusive a memória do Holocausto, mas não somente, mas para a festa do Ano Novo, para várias outras festividades. Então, quem chegou depois olha lá no comecinho do vídeo, que é esse tema que eu toquei o contrabaixo para abrir a conversa de hoje. Tá? Para os contrabaixistas de plantão, eu devo começar uma outra live, num outro horário, provavelmente um pouco mais tarde, para os contrabaixistas, daí a gente toca, não é? E discute o contrabaixo. Os meus alunos que estão sem aula estão pedindo isso e eu estou um pouco que pensando como eu vou fazer isso, mas deve ser uma outra live separada da pesquisa, tá? Bom, então, o nosso assunto de hoje, eu estou vendo uma luz tão clara atrás de mim que eu acho que deve estar incomodando vocês. Vou tentar, se estiver muito ruim, me fala, tá? Essa luz aí atrás, porque eu posso tentar fechar a cortina ali para ver se melhora. O assunto de hoje é entrevistas, não é? Então, as entrevistas são sempre um problema, acho que eu já pincelei isso aqui, mas quando a gente faz entrevista em pesquisa, bom, a gente faz quando descobre no processo de investigar o assunto que você escolheu, que a entrevista é necessária, não é? Ou, desde o seu projeto de pesquisa, está lá planejado e justificado, e lembra dessa palavra, tá? Justificado, em pesquiseis. Tem que estar justificada a necessidade de se realizar a entrevista. Não é porque eu acho legal entrevistar e eu vou ter a chance de finalmente ter um tete-a-tete com essa pessoa que eu admiro tanto. Isso você pode fazer, não precisa transformar em entrevista, não é? De pesquisa. Então, são talvez duas coisas importantes para ressaltar com relação a isso. Uma é, se a entrevista é necessária, você justificou isso na metodologia do seu projeto. Você não incluiu no seu projeto... Desculpa, estou incomodada com a posição da câmera. Tá. Você não incluiu nas suas referências nenhuma entrevista que você tenha feito para fazer o projeto, porque isso vamos dizer, antiético. Para fazer uma entrevista, eu tenho que colocar no meu projeto a necessidade dela, um modelo de entrevista ou de questionário, junto com uma série de outros documentos que vão para a plataforma Brasil, que é um comitê de ética nacional
que é todo digital hoje em dia, tem vários documentos que você coloca lá, é só entrar plataformabrasil.org, está tudo explicado lá, né? Eu estou simplificando assim, quer dizer, não é difícil, é chato, não é difícil, tá? É uma coisa assim, braçal, mas enfim, não é complicado. E aí então, depois que a Plataforma Brasil aprova o seu projeto de pesquisa com o plano de fazer uma entrevista, a partir desta data da aprovação você pode realizar a sua entrevista. Antes disso, se você realizar, você está, vamos dizer, ilegal. E daí? Bom, daí que no exterior já a sua tese não seria defendida, ou a sua dissertação, ou o seu TCC. Né? Acho que não existe TCC no exterior, mas enfim, não sei. Mas você não defenderia o seu trabalho para uma banca sem a aprovação de um comitê de ética, não é? Se você tem terceiros envolvidos, ou seja, se tem uma entrevista. No Brasil, ainda acontece isso, a rigidez da pós-graduação ainda existe essa exigência, mas depois que você defende, a banca valida o que você fez. A banca não, quer dizer, o programa não deveria deixar ir para a defesa um trabalho com pesquisa de campo, que é entrevista, sem passar pela Plataforma Brasil. A realidade é que, apesar disso ser lei, ainda acontece hoje. Depois que defendeu, a banca validou, não há o que se falar. Porém, em muitos desses periódicos que a gente estava falando, né, ontem ou antes de ontem, esses de ponta, número 1 do mundo que a gente quer publicar, nenhum deles aceita uma pesquisa, um trabalho, resultado de pesquisa de campo que não venha com certificado de comitê de ética. Daí você começa a ver, puxa, por que ninguém publica na revista blá blá blá? Não é fácil, gente, né? Se você desenvolver uma pesquisa toda que não tem o trâmite absolutamente formal, seu trabalho não será publicado numa dessas revistas de ponta, se ele envolveu terceiros, que é a aplicação de entrevista, né? Aplicação de questionários, ou inventários, ou o nome que tiver o que você vai fazer. Bom, a coisa 2. A coisa 2 é como é que se faz essa entrevista. Ou seja, a entrevista ou o questionário, o nome técnico depende muito do tipo de coisa que você está fazendo, ela tem uma estrutura e que não são as perguntas que eu acho legal fazer. Então, muito estudante de graduação, às vezes fala, quero fazer uma entrevista e começa a escrever as perguntas que acha que queria perguntar. Não é assim. A entrevista, quando ela é justificada, você tem uma razão específica. O que você está buscando descobrir com essa entrevista? Então, você parte de uma estrutura que são as premissas. O que é que você espera confirmar ou refutar ao colher o resultado desta entrevista. Então você vai gerar uma série de perguntas que, ao final, uma vez respondidas, elas vão poder responder aos questionamentos que você colocou antes de elaborar o questionário, as perguntas. Então, por exemplo, onde você nasceu, onde você morou, onde você estudou, isso não cabe numa entrevista, porque essa é informação biográfica que você hoje só não tem se a pessoa for um ancião que vive numa caverna e ninguém nunca falou com ele. Do contrário, não cabe você perguntar numa entrevista as coisas óbvias, não é? Especialmente se é uma pessoa conhecida, não é? Uma pessoa que é notória de alguma maneira na área, né? Então você vai entrevistar o Isaac Karabchevsky, não é? Então, é um regente que tem vasta documentação aí no Brasil sobre ele. Eu não preciso fazer perguntas, eu não devo incluir na minha entrevista perguntas que
que tenham como objeto informações que já estão disponíveis, não é? Não se justifica. Então, o que você busca saber com aquela pergunta? Se essas informações que você busca já estão disponíveis, então está furado a sua entrevista, tá? Agora, tem várias formas. Eu comentei uns dias atrás que eu fiquei muito surpresa quando fui à biblioteca da minha universidade. Tinha muito livro sobre um assunto. O assunto era esse, né? 20 anos atrás eu fui buscar informação sobre como elaborar um questionário. E, para minha surpresa, tinha uma prateleira enorme de informações sobre isso. Porque não estão na área de música, estão na área de ciências sociais. Não é? Como se faz pesquisa da área de ciências humanas. Então, tem muitas fórmulas de como elaborar um questionário, de como preparar uma entrevista. Todas elas te pedem para fazer partir de alguma premissa. O que é que eu estou buscando? Bom, para eu obter essa informação que eu estou buscando, que tipo de perguntas eu precisaria fazer? Aí você tem que, no seu trabalho ou no seu projeto, no seu plano de elaboração da pesquisa de campo, justificar as perguntas que você está fazendo, não é? Então, na minha experiência, são vários desses livros. Eu posso, depois da live aqui, colocar alguma sugestão para vocês, mas assim, sério, se você for a uma biblioteca na área de ciências sociais, pesquisa em ciências humanas, elaboração de entrevistas, elaboração de questionário, são muitas opções. Você escolhe o aqui melhor conversar com você. Eu escolhi um que eu uso desde então, né? Que é o Roger Mucchieri, que tem uma proposta de questionário, não de entrevista, tá? De questionário, que é mista. Eu vou explicar já o que é. Mas a entrevista, como são perguntas abertas que a pessoa responde como ela bem entender, é bom que você direcione a pergunta realmente para o que você está buscando saber, a menos que a sua pesquisa não seja na área de música, mas seja na área de sociologia envolvendo música, ou psicologia envolvendo música, ou vice-versa, em que você esteja mais preocupado com a maneira como a pessoa responde do que o que ela responde em si. Isso é uma coisa meio truquenta, mas se eu estou preocupada com a forma da pessoa responder, como ela se expressa, eu estou num caminho mais fenomenológico. Me interessa muito ver como é que ela apresenta essa resposta, mais do que a resposta pontual. E daí as questões abertas são muito importantes. O que você pensa sobre tal assunto? Como você acha que bela la língua brasiliana? Simone Diana. Tchau. De repente o meu italiano, que é inexistente, sumiu, né? Então, se você, em geral, nós estamos preocupados nas pesquisas na área de música em geral, a gente está em busca de respostas um pouco mais certeiras, pelo menos nas minhas pesquisas na área de cognição e performance musical. Então, eu escolhi o Roger Mucchieri porque ele tem uma proposta que eu gosto muito, que se chama de elaboração de questionários, que são questões que ele chama de questões cafeteria. Cafeteria no sentido americano, que é a cafeteria, né, da universidade, geralmente é um restaurante que serve de um tudo, não é? Não é café, é almoço, lanche, belisco, tudo. O que é uma fartura de vários tipos de comida, vegetariana, massas, carnes, peixes, sanduíche, frio, hambúrguer, pizza, tudo. Então chama cafeteria. E ele deu esse nome para esse tipo de elaboração mista, né? Oi, meu padrinho,
né? Esse tipo de elaboração mista que é assim, você tem uma pergunta certeira de uma coisa que você quer saber. Se a pessoa, por exemplo, conhece o periódico, sei lá, a revista Permuse. Você quer saber se a pessoa conhece essa revista. Mas você não quer dar o nome da revista para você lembrá-la que a revista existe. Então o que você faz? Você pergunta, quais periódicos dos abaixo listados você conhece? Não é? E aí você lista vários e coloca a que você quer que a pessoa reconheça no meio deles, para ver se a pessoa vai clicar naquele e você não vai perguntar, você conhece a revista tal? Não, quais você conhece? E você lista. E aí você sabe, para você saber se a pessoa conhece de fato ou ela só lembrou do nome e clicou lá o nome, você pode ter uma outra. Bom, desses que você conhece, quais que apresentam entrevistas, ou desses que você conhece por quê? Você gosta da parte de partituras? Você gosta mais da parte de artigos? Bom, se a pessoa não conhece o periódico, ela não sabe direito o que tem dentro dele. Então você pode criar perguntas, oi Juan, né? Você pode criar perguntas que chequem, sem que a pessoa perceba, se a resposta dela está sendo com atenção ou ela está respondendo só. Não vou dizer que ela está mentindo, mas ela pode estar respondendo sem muita preocupação e cair em contradições, que você, à medida que elabora o seu questionário, está totalmente intencionado em checar uma pergunta depois da outra, sem que a pessoa entrevistada perceba como ela está sendo checada. Porque se ela perceber o que você quer que ela responda, a tendência dela é responder o que você quer, não é? E aí a sua pesquisa fica um pouco... fica totalmente tendenciosa, não é? Porque você fez as perguntas de forma que as pessoas respondam. Me lembra um pouco o discurso do Obama, como ele dizia assim, é muito fácil a gente conversar com quem gosta da mesma coisa que a gente, com quem concorda com a gente. O difícil é você conversar com quem pensa diferente de você, né? Então, é isso. Se você está entrevistando pessoas do seu meio e está induzindo elas a responderem o que você acha, a sua pesquisa vai ser super tendenciosa. Então, o grande mérito de montar um bom questionário é saber não induzir a pessoa a responder o que você quer que ela responda. E aí você fica torcendo para ela responder o que você quer, mas aí é o grande ônus de ser um pesquisador e ficar isento do que o seu entrevistado vai responder. E você pode chegar ao final da aplicação do seu questionário, ou das suas entrevistas, ou da sua entrevista, e ter respostas diferentes daquela que você esperava ou desejava que fossem te oferecidas, tá? Essa estrutura, ela pode ser curta, pode ser, né, de perguntas, ela pode ser pequena, pode ser longa. Uma coisa que eu não queria deixar de dizer para vocês é que tem uma grande bobagem com relação a entrevistas circulando na área já há um tempo, né, na nossa área de pesquisa, que é, nossa, que trabalho maravilhoso, tem 400 páginas, né, 200 são transcrição de entrevista, que significa o quê? Nada, né? Que nem o Tadeu Schmidt, né? Isso tudo, você sabe o que significa? Nada, né? Significa que a pessoa gastou um tempo enorme do seu tempo de pesquisa para fazer transcrição de entrevista, o que não significa um trabalho de reflexão, é um trabalho braçal, você pode até pagar alguém para fazer isso para você, não é? Então a sua pesquisa não é melhor ou pior porque você tem 200 páginas de entrevista transcritas. Mesmo porque a gente tem que lembrar que o tempo que a gente tem para pesquisar é muito curto e não cabe você gastar meses do seu tempo de pesquisa transcrevendo. Mesmo porque a gente está na era digital. Se você gravou a entrevista,
você não precisa transcrevê-la, basta você colocar essa gravação subir essa para um suporte qualquer e fazer o link dela no seu trabalho. Não cabe mais você ficar traduzindo páginas e páginas de entrevista para colocar no seu trabalho, né? Você coloca o link lá e quando você for fazer a citação do que a pessoa falou, você põe a minutagem exata do link lá. Isso é perfeitamente possível, até a BNT já regulou como fazer isso nas referências, tá? Então, tem uma pergunta. Olá, Sônia, tenho uma dúvida. Estou no processo de seleção do mestrado de pesquisa. Se for aprovado, envolve entrevista. Eu não consigo ler aqui no celular. Depois eu leio, tá? Tá vendo? Eu me distraio aqui, depois esqueço o que eu tô falando. Então se você... inclusive no exterior, hoje em dia, nenhum pesquisador que tem bolsa, não é? Ou que está num grupo de pesquisa grande, aplica questionário mais, né? Você paga a empresa para fazer isso. Tem empresas que fazem isso. Hi, Scott, né? Você paga empresas que falam isso. We're talking for foreign people that are coming in that I'm seeing. I'm sorry, I have to speak in Portuguese. And we're talking about music research methodology. And I will begin another live transmission later this weekend or beginning of next week to talk about the bass. And I'll let you guys know on my Facebook. But right now, I'll have to stick with Portuguese, with music performance researchers. Good to see you here. Então, gente, daí... é difícil, né? Minha cabeça fica voando em um monte de lugar. Mas, então, no exterior, se paga uma empresa para fazer isso. Você diz qual é o perfil do público que eu quero, qual é a faixa etária que eu quero, X... A gente chama de sujeito, tá? A pessoa que responde questionário ou entrevista. Então, eu quero tantos sujeitos na faixa etária tal, tantos sujeitos na faixa etária Y, o questionário está aqui, eu preciso disso até o período tal. Essas pessoas eu preciso no Brasil, ou eu preciso na Europa, ou eu preciso nos Estados Unidos, eu preciso só na América do Sul. A empresa que é especializada em fazer isso, né, em aplicar questionários, ela pega todo o que a sua equipe de pesquisa estipulou, ela aplica o questionário, ela tabula tudo e ela te apresenta os resultados todos, como um laboratório faz exame de sangue, tá? Aí você pega esses resultados todos aplicados e aí sim você vai tecer as suas conclusões com o seu conhecimento, como o médico faz com o seu exame de sangue. Ele não precisa ir lá no laboratório fazer o exame, ele só precisa do resultado. Aí você vai desenvolver o que interessa para nós, que é a sua reflexão sobre os resultados. Ir para a rua, aplicar, anotar, transcrever, são todas questões técnicas que você, pesquisador, se tiver dinheiro, não precisa fazer mais hoje em dia. Agora, vamos para a realidade, a gente está no Brasil. Então minimiza, para com essa coisa de ficar meses transcrevendo, não é? Meses colocando a partitura no finale, né? Editar não é colocar no finale é editorar. Você paga um técnico para fazer isso, aí você vai lá e faz a sua edição. Escolhe ligadura, mudança de nota, articulação, notas de expressão, andamento. Tudo isso é decisão editorial, mas pegar a notinha manuscrita e colocar no finale é questão técnica de editor, de editorador. Então, assim, gastei 3 meses para colocar no finale. Bom, tudo bem, porque você não tinha dinheiro, mas isso não é trabalho de pesquisa, isso é trabalho técnico, tá? Então, Sônia, então você está dizendo que a gente não deve fazer isso? Não, tem que fazer, gente, porque a gente não tem dinheiro, né? A gente tem que fazer. Mas o que eu estou dizendo? Se você vai preparar o seu projeto de pesquisa e nele tem entrevista, primeiro, pensa 200 vezes se ela de fato é necessária. Porque você está se comprometendo com uma boa parte do seu tempo, porque a gente está no Brasil e não tem dinheiro,
uma boa parte do seu tempo de pesquisa para fazer um trabalho que é técnico. E você está deixando de se aprimorar nas partes principais de um pesquisador, que é traçar as reflexões, que é redigir, que é publicar, porque você vai ter que gastar muito tempo fazendo esse trabalho braçal. Então, eu me perguntaria, é indispensável ou é uma coisa que eu sou afim de fazer? É hora de pensar. Se você está no mestrado, eu diria, não é hora, porque você não tem tanta experiência assim e precisa praticar muito redigir, precisa praticar muito tecer reflexões para poder redigir bem. E o trabalho técnico braçal vai te roubar muito tempo, do pouquíssimo tempo que você tem para fazer o seu mestrado. Muitas vezes, como orientadora, eu já cheguei à conclusão que esse tipo de trabalho era o trabalho mais adequado para um determinado orientando, porque conhecendo o perfil daquele orientando, eu achava que ele ia se sair melhor como pesquisador se fizesse um trabalho aplicativo. Não é? Então, o seu orientador pode chegar à conclusão que para o seu mestrado é melhor você fazer uma pesquisa que envolva, né, aplicar questionário ou fazer entrevistas. Mas daí é uma questão muito individual. Agora, se você e seu orientador chegaram à conclusão de que existem outros caminhos, que aplicar questionário não é obrigatório no seu tema de pesquisa, foge disso. Foge disso. Vai, cai, deixa o tempo que você tem para mergulhar na pesquisa. Né? Eu sou contra questionário? Claro que não. Já apliquei trocentos mil, continuo fazendo trabalho de campo. Não é? Mas entenda que é um aumento de trabalho técnico bem grande na sua pesquisa, e que no doutorado você provavelmente tem mais tempo para fazer esse trabalho braçal que no mestrado. Né? Na graduação, então, nem se fala. Né? É a hora que você realmente não tem muito tempo nenhum. No TCC são 8 meses na prática, muito pouco tempo para fazer esse tipo de coisa, sem tempo nenhum para a Plataforma Brasil. Não é? Seria mais interessante você estudar como elaborar um questionário, como montar uma entrevista durante a gravação, para que você possa depois no mestrado aproveitar isso, não é? E não ter que gastar o seu tempo de pesquisa elaborando questionário. Então, gente, e agora? Eu estou sem relógio, né? Eu estou no celular. Só um segundo, por gentileza. Nossa, 15h30. Então, eu não estou vendo nenhuma pergunta, a não ser uma que eu... Teve uma que eu não consegui ler, eu vou ler assim que eu sair do ao vivo, porque eu no celular, por alguma razão, não consigo expandir o texto para terminar de ler a pergunta. Mas eu o farei assim que eu desligar aqui. E vou mandar para vocês, então, as referências do Roger Mucchieri. É um livro antigo, mas, gente, isso... Fazer entrevista e questionário não tem muita novidade nisso, tá? É realmente uma coisa... Tá aí uma referência que não precisa ser muito atual, porque não tem muita mudança em como estruturar uma entrevista ou um questionário. As mudanças estão muito mais, talvez, em como manipular esses resultados. Inclusive que pode implicar aí em trabalhos de estatística, em como tabular, como tornar válido, colocar sentido nos números que você vai adquirir, nas porcentagens que você vai que os resultados vão te dar, como manipular tudo isso. Mas daí é um outro capítulo, não é? Então, vou mandar isso para vocês, essa referência. E também tem um livro que eu gosto muito, mas que geralmente eu recomendo para pós-graduação, que é o do
Fernando Gevanschneider e da... como é que é o nome dela, meu Deus? Bom, é Pesquisa nas Ciências Naturais e Sociais, que é... Nossa, esqueci o primeiro, mas eu mando para vocês a referência, que tem uma metade do livro inteiro, a parte inteira do Fernando Gevanschneider, é toda... Eu não lembro quem que escreveu o quê, mas metade é totalmente voltada às ciências sociais e tem um capítulo bem grande sobre a questão de entrevista e pesquisa de campo, que eu recomendo. Mas ele é meio pesado, assim, eu acho que ele é mais para pós-graduação. Na graduação, eu ficaria com o Santo Severino, que eu já recomendei desde o primeiro dia. Antônio Joaquim Severino, né? Pesquisa, como é que chama? Metodologia do Trabalho Científico, acho que é isso, né? Que é lá também tem essa explicação que eu acho bem legal, tá bom? Então, queridos, por hoje ficamos por aqui. Contrabaixistas, em breve vou dizer qual vai ser o horário da live de contrabaixo, ok? So if you're a bass player and you're watching this, so stay online for the next few days. I'm gonna say what time I'm gonna begin a live on to discuss the bass. It's gonna be another time, not at 3 o'clock, ok? Então, gente, amanhã às 3 da tarde de volta aqui, vamos falar do assunto X. Vou colocar para vocês mais tarde, porque eu agora nesse momento não sei. Vou olhar qual era a pergunta que tinha ali, conforme for, esse pode ser o assunto de amanhã, tá? Então, ó, super beijo. Fiquem em casa, stay home, não vá a lugar nenhum, tá? Álcool gel e força, que a gente vai sair dessa. Beijo.